meu amigo, minha amiga, estamos de volta, estamos começando mais uma edição do Eco TV Entrevistas. Na verdade, é a segunda edição, começamos na última segunda-feira. Então você já sabe, toda segunda-feira e toda sexta-feira você tem um encontro marcado agora com o Eco TV Entrevistas, aqui pelo canal 9 da NET Digital. www.redeecotv.com.br é o nosso endereço na internet. E no canal 96, também analógico, você pega a Eco TV pela NET ABC. Muito boa tarde para você. É meio-dia agora, 12:01. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. E nós vamos hoje falar sobre política no Brasil, política em geral, né? As movimentações políticas que estão tomando conta, né? Essa semana aqui nós tivemos a votação no Congresso e o Congresso acabou absolvendo um deputado que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Um absurdo isso, né? Aí eu me pergunto, e você deve estar se perguntando em casa também, o que aconteceu com as manifestações de junho, quando boa parte das manifestações era exatamente por conta disso. Mas eu estou com ele aqui, o nosso querido deputado, ex-deputado federal, Duílio Pisaneschi. Hoje nós trazemos ele que é empresário, ele que foi deputado federal por 2 vezes, está conosco aqui para poder falar sobre política no Brasil. Empresário, ex-deputado e amigo da casa, Duílio Pisaneschi. Seja bem-vindo, deputado. Ô, Tony, boa tarde, telespectadores do programa Eco TV Entrevista. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar alguma coisa do nosso Brasil, da política de momento, da nossa região, do ABC, e conversar sobre os temas importantes que nós estamos passando hoje. Estou às ordens, eu já larguei a política em 2003 como ex-deputado, foi meu último mandato. Já se aposentou ou ainda tem alguma pretensão no futuro? Não, eu não aposentei porque eu estou trabalhando muito. Apesar de estar com 73 anos, estou aposentado na vida comercial. Eu renunciei minha aposentadoria na Câmara Federal. Certo. E estou trabalhando no meu comércio, no transporte, estava participando um pouco na área de construção, que eu parei também, até pela dificuldade da mão de obra hoje. Sim. Que é a mão de obra na área da construção, está um pouco com dificuldade, mas eu estou tocando a vida aí dessa maneira, Tony. Agora, você foi deputado federal, representou brilhantemente a região do Grande ABC por 2 mandatos, né? Foi eleito e depois foi reeleito. E você, na verdade, foi líder do governo na Câmara Federal, né? Eu fui eleito em 94 e fui reeleito em 98. Eu era do PTB, fui líder do PTB, e depois, no segundo mandato, eu fui vice-líder do governo do Fernando Henrique, certo? Pelo PTB. O líder era o Madeira, Arnaldo Madeira, e eu era vice-líder representando o PTB na Câmara. Certo. Fui 4 anos vice-líder do governo. Muito bem. Mas eu pergunto isso porque, na verdade, como eu falei, abrimos o programa com essa notícia que está na imprensa, está na mídia, a internet está bombando, as redes sociais estão questionando essa medida, uma votação. Foi feita a votação secreta e o deputado Donadon, que é deputado por Rondônia, quando ele, deputado estadual, ele teria subtraído quase 10 milhões de reais. Teria, né? Foi julgado, eu falo teria pela questão jornalística, mas na verdade ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por desvio de verba na terra dele, que é Rondônia. Ele era presidente da Assembleia. Ele era o presidente da Assembleia de Rondônia. E no final das contas, aí foi candidato a deputado federal, ganhou e gozando de seu mandato a identificar esse problema, e o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte, que é a mais alta corte desse país, o julgou e o condenou, tanto é que ele está preso, o Duílio. Como é que é isso aí? Aí a Câmara vai e absolve um homem desse? O que é isso? É corporativismo? Explica. Olha, eu vou te dizer, Tony, eu estava lendo os jornais, acompanhei pelos jornais esses dias, eu acho que foi falta de quórum, viu? Porque ele teve 233 votos, o quórum foi 400, certo? O quórum normal da casa são 513 deputados. Se você colocar um quórum de 90%, teria aí um número aproximado de 450 deputados, 450 e poucos deputados.
ele precisava de 233 para 257, mais 24 votos. Ele seria cassado tranquilamente se tivesse um quórum ideal da Câmara. Mas o quórum foi 402, 403, foi 233 pela cassação, 103 pela absolvição e 40 se abstiveram em votar, entendeu? Então eu acho que foi um pouco de falta de interesse, que não acompanhou o movimento das ruas que tivemos aí em junho, julho, certo? Sim, é verdade. Da população e da juventude, pedindo o fim da corrupção. E a moralização da política. E a moralização do poder público. Então eu acho que foi isso. Não acredito que tenha sido corporativismo, não. Pode até ser que tenha acontecido para esses que faltaram na Câmara para não votar e atingir esse número que precisava de 257. Mas eu acredito que não foi assim o corporativismo, porque foi muito gritante. Sim. O julgamento e a condenação dele. Ele está na cadeia hoje, ele está preso, certo? Então ele devia ser tranquilamente cassado. Mas você não acha que há uma omissão pela grande parte dos deputados federais? Porque quando você fala de quórum, quórum significa dizer que precisa reunir um determinado número para poder fazer a efetuação da cassação ou absolvição. 50% mais um. Pois é, mas o quórum não houve porque, de repente, não houve uma certa omissão também dos deputados que acabaram não indo para votar? Eu acho que mais foi isso aí do que corporativismo. Lavaram as mãos feito Pilatos. Feito Pilatos. E não apareceram. Por isso que agora, os jornais hoje estão dando, que pediram para ter o voto aberto. Você no voto aberto, vai tranquilamente, velho, vai aparecer quem votou a favor e quem votou contra. Não tem como votar contra com todo mundo, o povo sabendo, vendo pela televisão da TV Câmara e pelos jornais. Sim, Amanhã claro, nomear. Como os jornais hoje deram nomeação de todos que votaram a favor e contra. Você é a favor do voto aberto? Eu sou a favor do voto aberto. E por que existe essa teimosia, essa resistência por parte do Congresso em se aprovar essa questão do voto aberto? Porque, afinal de contas, essas pessoas que lá estão, como você esteve lá também, você estava lá representando o povo de Santo André, o povo da região, ou seja, o deputado federal, o mandato não pertence a ele, pertence ao povo. Então é natural que as bases que votaram nessa pessoa para representar saibam o que ele está fazendo lá do Não tenha dúvida, só que eu acho o seguinte, agora, indo para a votação e passando pela Comissão de Justiça, o voto aberto, eu não tenho dúvida que nós vamos ter isso em pauta e que vai ser colocado, o voto é aberto e vai evitar todos esses problemas, inclusive que tivemos agora. Esses 133 que votaram contra a cassação, tenho certeza que se fosse o voto aberto, teriam votado pela cassação. O resultado teria sido outro. Não tenha dúvida. Agora, eu fico imaginando, e eu tenho certeza nesse momento, aliás, 2379-4733, está ali a Gabi, e está ali também o nosso querido Bruno Zanoni, para poder atender você com todo o carinho desse mundo. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa e pode fazer perguntas, sim, endereçar perguntas aqui ao deputado Duílio Pisaneschi. Eu já tenho duas perguntas aqui, mas eu quero fazer essa porque eu fico imaginando, e muita gente está pensando isso em casa também. Nós temos aí os deputados que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, Duílio, no caso do Mensalão. Valdemar da Costa Neto, ajuda aí. Zé Genuíno, João Paulo Cunha, Pedro Henri, e acho que tem mais um ainda. Não, são os quatro. São quatro. O Zé Dirceu não tem mandato. Não tem mandato. É Valdemar da Costa Neto, né? José Genuíno, João Paulo Cunha e Pedro Henri. Essa gente foi condenada, Duílio Pisaneschi, pelo Supremo Tribunal Federal. Se você absolve alguém num crime, vamos dizer assim, talvez menor, se é que há crimes menores, como Dona Dom, o que nos garante que a casa vai honrar com o compromisso de cassar também o mandato desse pessoal que foi condenado pelo Supremo? Olha, eu gostaria de fazer essa pergunta para você também, só que eu acho o seguinte, com a condenação que eles tiveram pelo Supremo Tribunal, eu tenho a impressão que não tem escapatória, certo?
E por isso que eu estou falando, se conseguir votar, o voto em aberto, rapidamente, e passar pela Comissão de Justiça, que tem 40 dias para fazer isso, aí o julgamento desse pessoal vai mais para frente ainda, não vai ser rápido. Não tenha dúvida que vão ser todos eles caçados pela casa. Mas você acha que antes de terminar o mandato deles, chega essa votação para caçá-los? Olha, pelo julgamento do Supremo Tribunal, eu acredito que mais uns 6 meses isso é porque a eleição é ano que vem, né? Ano que vem, mais uns 6, 7 meses, isso é para acontecer, certo? Agora, aí nós vamos ver se vai ter o corporativismo ou não, né? Olha, 2379-4733, estou aqui com o ex-deputado federal por Santo André, pela região do Grande ABC, Duílio Pisaneschi, uma pessoa conhecidíssima, empresário da região também, e que tem uma autoridade, né, política muito grande. Ele conhece muito de política. O nosso tema de hoje é esse, política no Brasil, de maneira geral, no Grande ABC, em São Paulo, no Brasil. Duílio, eu estou aqui com a Marlene Roldan, é isso, né, Bruninho? Marlene Roldan, obrigado, Marlene. Ela é de Mauá, minha querida cidade de Mauá, que maravilha. E ela gostaria de saber se o Duílio concorda ou não com esse projeto da ficha limpa municipal. Eu não sei como é que está isso aí lá em Mauá, confesso que eu não sei como é que está, mas aqui essa semana, na segunda-feira, nós recebemos o Sardano, que é vereador em Santo André, e recebemos também o Cicotinho. O Cicote é vereador aqui. E eles fizeram lá aquele projeto da ficha limpa, e na verdade, na terça-feira retrasada, foi colocado em votação e apenas 8 pessoas votaram a favor do projeto da ficha limpa municipal, para barrar o servidor que foi condenado em segunda instância, né, para ele não trabalhar nem como assessor parlamentar, nem como assessor do prefeito, ou seja, não pode ser funcionário público, não pode ter cargo em comissão, aquelas pessoas que foram condenadas pela justiça. O projeto é para isso, mas a nossa Câmara Municipal, misteriosamente, teve aí, se apresentou 13 votos contra o projeto foi rejeitado. O que você acha disso? O projeto, pelo que me consta, Tony, é do Almir Chicote. Isso. O Almir Chicote que entrou com esse projeto e tinha sido aprovado nas comissões todas. Parece aí, pelo que eu tenho acompanhado pelos jornais, é que o PT assumiu de fazer o projeto como sendo deles, uma coisa parecida assim. E foi rejeitado. Por quê? O pessoal que votou a favor com o Almir Chicote e está voltando agora com o presidente da comissão, parece que é o Luiz Zacarias, está voltando como o projeto do Chicotinho, eu tenho certeza que vai ser aprovado a ficha limpa na Câmara Municipal de Santo André. Mas você acha que ele vai ser aprovado por conta da consciência política da grande parte dos nossos vereadores em Santo André, ou por conta de uma pressão popular, porque o projeto foi em votação na terça-feira retrasada, como eu disse, mas aí ele foi reprovado, 8 votos a favor, 13 contra. Aí o que aconteceu? Houve um verdadeiro derrame na internet, nos meios sociais. Você que é da Acisa, né? Já pertenceu à Acisa. Pertence ainda à Acisa. A Acisa entrou nessa campanha, né? Protestando essa reprovação do projeto. A OAB, que é uma entidade acima de qualquer suspeita, uma entidade, como eu disse, fantástica e que colabora com a democracia nesse país, a OAB também contestou. Você acha que por conta dessa pressão da sociedade, da população, da sociedade organizada, foi por conta disso que agora a administração reapresentou um projeto novo para poder votar? Eu tenho a impressão que é por aí mesmo, viu, Tony? E acho que vai ser aprovado agora, com certeza. A CISA entrou também, o presidente da CISA, da diretoria, eu faço parte do Conselho Superior. Nós somos totalmente a favor do projeto Ficha Limpa, até porque... E não poderia ser contra, né, Duílio? Até porque não, é obrigação do servidor público, é ter ficha limpa, ser honesto, decente, porque ele está prestando serviço através do seu cargo para o povo. Então não podia ser diferente, a ficha tem que ser limpa, não é ficha suja, está fora. Claro, é verdade. É uma questão de lógica e decência. Tem a dúvida. Obviamente, eu creio que vai ser aprovado. Se bem que tem uma notícia hoje na imprensa de que já foi protelado, né? A notícia que eu tenho aqui
Inclusive está aqui o cicote na notícia. Sem parecer técnico, ficha limpa é protelado pela Câmara. Então a coisa não é tão fácil assim como a gente pensa, mas precisa continuar fazendo a pressão. Não tenha dúvida, a pressão ajuda muito e quem está lá para votar tem que dar a cara para bater, né? Votou contra, fica marcado, né? Muito bem. E acho que é bom isso aí, da votação aberta, porque a população tem que ver quem votou a favor e contra. E eu quero dar um exemplo para você aqui. Eu, quando eu fui deputado, eu votei contra a reeleição, viu, Tony? Eu sou totalmente contra a reeleição, votei contra a reeleição, eu era homem de governo e votei contra a reeleição de Fernando Henrique. Mas não foi por causa do Fernando Henrique, porque eu sou contra a reeleição prejudica aparecer novas lideranças, novos nomes, está entendendo? Você continua sendo contra a reeleição? Continuo sendo contra a reeleição. Eu acho que a eleição devia ser um mandato de 5 anos para presidente, para prefeito. Estender um mandato, como deputado, era antigamente. Para deputado e um mandato só, de 5 anos. O senador não. O senador, como representa o Estado e tem mais processos correndo, a evolução do senador é diferente, acompanhar as coisas. Como o senador representa o Estado, podia ser 2 mandatos, como é hoje, 8 anos, certo? Então eu sou a favor do mandato de 5 anos, tive projeto assim, 5 anos sem reeleição, para presidente, prefeito, governador e deputados. E senador, 2 mandatos, porque ele representa o Estado, certo? Muito bem. Eu disse 5 anos porque na época, antes da ditadura militar, nós tínhamos 5 anos de mandato no país. O Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros teria ficado 5 se não tivesse renunciado. E Getúlio Vargas teria também ficado 5 se não tivesse praticado lá o homicídio. Quase que eu falo, se não tivesse sido assassinado. Não temos provas algumas sobre isso, embora hajam especulações. Mas a gente vai para o intervalo comercial, mas você falou da reeleição. Você não acha, Duílio, que a reeleição, ela nos parece a princípio uma coisa bastante interessante e salutar na política? Até alguém pode dizer, não, mas a pessoa, 4 anos é muito pouco, precisa de mais 4 anos para dar sequência e cumprir com o planejamento, com as obras e as benfeitorias. Mas não parece que com a reeleição, aquela pessoa que está no poder, ele vai usar a máquina, o aparelho estatal para poder se sobressair na campanha? Com certeza. A máquina de governo? Com certeza. E outra, você lutar contra a máquina, você pode perder, como perdeu o nosso ex-prefeito, ter um mandato péssimo, um mandato ruim. Só dessa maneira, você, com a máquina na mão, você não consegue a reeleição. Mas você, com a máquina na mão, você tem um poder muito grande para se reeleger. Então é desigual. E não dá para fiscalizar, né, Duílio? Claro, e não é desigual você ter a reeleição por causa disso. Porque você vai disputar a eleição com quem está com a máquina na mão, com quem está com o funcionalismo na mão, certo? Então, isso aí é uma desigualdade muito grande. É a briga do Golias com o Davi. Claro, e outra coisa, eu acho que a reeleição inibe, como eu falei, de aparecer novas lideranças políticas, novos nomes, para fazer projetos novos, para fazer projetos mais que tem demanda do povo, entendeu? Você lutar contra a máquina é difícil, você está lutando contra o poder e contra o candidato. Ok, muito bem, estamos com ele, Duílio Pisaneschi, dando uma entrevista especial para nós aqui no Eco TV Entrevista, que acontece toda segunda-feira, toda segunda, meio-dia ao vivo, nós estamos ao vivo. É o primeiro programa ao vivo da Eco TV nesse horário, que nós temos o Eco Debates, que aconteceu ontem, inclusive, toda quinta-feira, às 10h30. Mas agora temos um outro programa de entrevista e de reflexão, que é este que você acompanha toda segunda, meio-dia, e toda sexta, meio-dia também. É o Eco TV Entrevistas. Eu tô com uma pergunta aqui bastante provocativa, eu gosto disso, viu? As pessoas têm que realmente refletir sobre as notícias. E esse é o nosso objetivo. Olha, o Miqueias Lima, um abraço, Miqueias. Ele é de Santo André. Vou deixar essa pergunta elencada para que o Duílio possa responder logo depois do intervalo comercial. Duílio, olha, você falou aí da administração anterior à do Carlos Grana, né? O Miqueias, ele gostaria de saber o que o ex-deputado Duílio Pisaneschi achou do governo Aïdan Ravin aqui em Santo André. Melhorou ou piorou a cidade, hein? Que encalacrada, hein, Duílio? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, gente, logo depois do intervalo comercial.
Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Ok, no Grande ABC Paulista, 12h23 agora, Eco TV Entrevistas. Ligue e participe. 2379-4733, a Eco TV. Na verdade, é o canal 9 da NET ABC. E é o canal 96 também, é o analógico. 9 é o digital, 96 é o analógico. E você também, é claro, pega-nos pelo www.redeecotv.com.br. É, amigo, é no mundo todo, é web, né? Eu estou com a pergunta do Miqueias Lima. Nós estamos com o Duílio Pisaneschi aqui, falando sobre política em Santo André, no ABC, no Brasil, no mundo, né? O Miqueias Lima, ele faz uma pergunta provocativa. Eu tenho certeza que o Duílio vai se sair bem, porque ele conhece bem o panorama político da cidade. Ele quer saber o que o ex-deputado achou do governo do Aidam Ravin. Em Santo André, melhorou ou piorou, Duílio? Ô, Miqueias, é o seguinte, nós tivemos uma grande expectativa, depois de vários anos do governo do PT, que entrasse uma pessoa que fizesse alguma mudança, uma transformação na cidade e que fizesse um governo muito bom. E foi o que não aconteceu. O nosso ex-prefeito se omitiu de um monte de coisa, não participava, abandonou as lideranças políticas, certo? E o governo dele ficou muito dividido. Faltou comunicação com as bases? Muito, muito. As lideranças políticas todas ficaram magoadas porque não tiveram contato com o prefeito, certo? E estava todo mundo esperando uma mudança, uma transformação. E não aconteceu. Inclusive na área da saúde, todo mundo esperava uma saúde melhor, ou, como ele médico, sabendo o que acontecia uma na autoridade área, na área, entendeu? E não aconteceu. E esse abandono das lideranças políticas, com certeza foi a grande perca que ele teve, inclusive na reeleição. E a divisão do governo que ele fez, certo? Dividindo o governo como ele dividiu,
e não atuando diretamente em todas as áreas que ele devia atuar e comparecer, certo? Ele teve uma omissão popular muito grande e isso aconteceu o que aconteceu aí. Você acha que essa fatiação do governo, por exemplo, ele deu muito poder para o Nilson Bonomi, né? Que fez também boa gestão nas secretarias, mas eu me lembro que ele era quase um super secretário, o Bonomi, com 3 secretarias, né? E aí, no final das contas, o Bonomi rompe com o Ravin e aí vão rachado para a disputa, né, para a eleição. Você acha que isso aí acabou minando o projeto de reeleição do Aidam? Olha, eu acho que o Bonomi, na parte que ele trabalhou, fez uma atuação grande, mas ele era um super prefeito, porque ele tinha 3 secretarias na mão, e secretarias importantes. Saúde, planejamento, finança e de governo, entendeu? Então ele teve essa... Quando eles romperam, o governo ficou perdido. A deriva. A deriva, entendeu? Ficou realmente e já com a falta de comunicação que tinha o prefeito com a população, aí ficou pior ainda o governo. Agora, nós tivemos, no ano passado, a gente falou muito isso, a imprensa da região também, e eu quero saber, você que tem uma lupa aí para enxergar a política, você enxerga os detalhes, os meandros que a gente não consegue enxergar pela experiência, pela autoridade que o Duílio tem. Nós tivemos o ano passado a questão da CPI do Semasa, que no Semasa teriam vendido lá licenças ambientais. Isso aí ganhou um noticiário aí na região do Grande ABC. Você acha que isso aí também atrapalhou a reeleição do Aidam? Olha, eu vou dizer para você, eu te agradeço você falar, mas eu não estava envolvido assim na política. Eu tenho acompanhado muito a política, foram liberados em uma semana 16, 17 processos. Então eu acompanhei muito pelo jornal. E acho que realmente o problema do Semasa deu um reflexo muito grande, porque ela atacou diretamente a corrupção, né? Entendeu? Falou diretamente em corrupção. Então isso aí deve ter influenciado muito, porque os jornais cansaram de publicar, a Rádio Bandeirante deu isso no ar também, entendeu? Então, isso arranhou também. Arranhou, com certeza, isso deve ter arranhado. E a dívida do Duílio? O Ailton Lima esteve nesse programa e nos revelou aqui em primeira mão que o Semasa deve aí a bagatela de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para a Sabesp. Então, inclusive, parte dessa dívida já está sendo questionada, a justiça já foi acionada. Como é que é essa situação? Olha, essa discussão com a Sabesp, Tony, é uma discussão que vem de longo prazo. A Semasa repassa a água com um preço superior, muito superior àquele que paga para a Semasa, e vem essa discussão muito grande que o preço da água tem um diferencial grande aí. Então a Semasa está cobrando uma dívida de 1 bilhão e judicialmente, certo? E a Semasa fala que não tem esse valor, não tem essa dívida porque o valor da água é menor, é uma coisa parecida assim. Mas essa discussão já vem do tempo do Celso Daniel, já, entendeu? E realmente essa dívida representa 1 bilhão e cacetada. Você não acha? Eu tenho uma posição sobre isso. Antigamente nós não tínhamos essas companhias de água municipalizada. Nós não tínhamos Semasa, não tínhamos Sama, como temos em Mauá, não havia Saned. Aliás, a Saned está em tempo de ser extinta. Há notícia sobre a Saned de Diadema hoje no jornal. Você não acha que no final das contas essas companhias não deveriam ser usadas, mas elas estariam sendo usadas na política atual quase como uma moeda de barganha política? É aquela história, eu sou candidato a prefeito, para você me apoiar, eu lhe dou lá a companhia de água municipal. Você acha que é utilizado dessa maneira? Olha, pode ser que tenha algum caso específico nessa área aí de troca política pelo apoio. Mas Santo André, o Semasa representava o banco da prefeitura. Muitas vezes a Semasa fez empréstimo financeiro para a prefeitura. São Bernardo, você sabe que acabou a empresa de água lá, certo? É verdade. Passou para a Sabesp, até porque os investimentos nessa área, Tony, é muito grande. É saneamento básico, é esgoto, certo? É muito grande os investimentos. E as prefeituras não têm condição de assumir isso aí se não vem dinheiro do Estado ou da União. Então, é uma caixa muito forte.
tanto São Caetano, Santo André, Mauá agora está tendo esse problema com os Caçama. E tem uma dívida enorme. Está tendo agora com o Saned, né? Que está até em fase de passar para a Sabesp também. Porque a dívida também é grande. A dívida é grande. Então, tem algum problema atrás disso aí, que realmente eu acho que é só a Sabesp assumindo tudo, é que vai dar uma condição melhor para a população nessa área de esgoto, água, infraestrutura ambiental. Muito bem, muito bem. Como era antigamente, né, gente? Olha, 12h32, estou com o Duílio Pisaneschi, você pode ligar e participar. Estamos falando de política. Política no geral, política brasileira, política no ABC, em Santo André, em todo canto. Olha, a Cristiane Luzia de Santo André, um abraço, Cristiane. Obrigado pela participação. Ela parabeniza o programa e quer sugerir para trazer o Aidan no programa, o Aidan Ravin. Ô, Cristiane, eu vou ser sincero com você, eu não convido mais o Dr. Aidan, porque a gente já convidou várias vezes, N vezes. O Ecodebate está 1 ano e meio no ar. Toda vez que se fala do Aidan Ravin, eu falo, doutor Aidan, nós estamos à sua disposição, fique à vontade. Ele foi, obviamente não a pessoa dele, mas a administração dele, a coisa pública foi criticada várias vezes. E ele tem todo o direito de resposta, de manifestar a sua opinião, de contar o seu lado da história. Eu renovo o convite aqui no ar ao doutor Aidan, fique à vontade, é só entrar em contato com o Fábio Beza, com o Clóvis, e é claro que agendaremos uma entrevista para ele. Obrigado, Cristiane, pela sua ligação. Eu tenho outra ligação aqui, eu vou passar logo as ligações, né? Que na verdade a grande razão do nosso programa é você, meu amigo, minha amiga. Se você não existisse, minha amiga, meu amigo, claro que não existiria Ecodebates, nem Eco TV Entrevista, nem Eco TV, nem o Tony Duarte, ninguém. Então, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Bruninho está acenando ali, a gente vai para o intervalo comercial? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar mais uma pergunta aqui elencada. A gente vai agora, Bruno? É agora, daqui a 3 minutos. Beleza, temos um tempinho ainda, vamos responder mais essa pergunta. A Lúcia Alves, é nome de atriz, né? Lúcia Alves, um abraço, Lúcia. Obrigado pela ligação. Gostaria de saber, do ex-deputado, do Duílio, se o povo não tivesse ido às ruas para melhorar, entre aspas, de alguma forma o Brasil, o governo federal teria chamado médicos estrangeiros para trabalhar aqui? E eu agrego a essa pergunta, o que você acha dessa política do governo federal trazer mais médicos de fora, 4 mil médicos aí de Cuba, quando nós sabemos que, na verdade, São Paulo não falta médico, tem excesso de médico. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, o que falta, de repente, é dar estrutura para que esses médicos daqui queiram trabalhar no Nordeste e no Norte. Qual a sua opinião, Duílio, sobre isso? Não, eu acho o seguinte, eu tenho vários amigos médicos, a gente tem discutido, conversado isso, mas nós temos 5.500 municípios no Brasil e nós temos aí, parece que 500, 600 municípios com uma dificuldade muito grande na área da medicina. Como você falou, além da infraestrutura, do suporte, certo? Para você fazer a defesa da medicina, nós temos uma falta muito grande de médico nessas áreas, certo? Então, o governo está se agarrando nessa proposta que tem aí, está vendo médico da Argentina, do Chile, da Espanha. Principalmente de Cuba. De Portugal e de Cuba, que está vindo uma quantidade grande, que o pessoal fala que são enfermeiros formados. Certo? Essa é a grande discussão que a gente está ouvindo aí na rua e no meio médico, e a gente tem lido isso nos jornais. Só que tem o seguinte, nós temos essa dificuldade de mais de 500 municípios no Brasil que não tem medicina, não tem médico para atender. Não tem nem enfermeiro. Não tem nem enfermeiro, entendeu? Então, talvez seja um ato válido, certo? Um paliativo. Um paliativo para fazer isso. Porque ontem mesmo eu estava conversando com o médico e falando, é o seguinte, os médicos nossos também se formam, querem ser oftalmologista, oncologista, especialistas, né? Mas ninguém quer ir embora trabalhar no Tocantins, não quer trabalhar no Piauí, no Maranhão. Ninguém quer ser clínico geral, né? E ninguém quer trabalhar nessas áreas. Então esse é um problema que nós estamos vivendo sério. Talvez isso seja um amenizado por um tempo aí, para que chacoalhe esse pessoal que se forma e que vai atuar nessa área de longínqua
município que não tem a cobertura médica. Ok, olha, nós temos aqui também o Luiz Oliveira. Um abraço, Luiz, obrigado pela ligação. E ele faz, o que eu entendi aqui da sua pergunta, Luiz, sobre o ex-presidente Lula, né, que tem intenção de voltar a ser presidente do Brasil, para o Duílio fazer a sua análise aqui sobre essa possibilidade do Lula voltar ou não a ser o presidente, ser candidato, né, à presidência. Aliás, fala-se no seio do PT que uma boa parte do Partido dos Trabalhadores defende exatamente a volta do Lula como candidato agora na próxima eleição, ano que vem, em 2014. Eu quero ouvir essa opinião do Duílio, só que logo depois do nosso intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano, pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Este é o Eco TV Entrevista, de volta. Estamos toda segunda-feira com ele, com a edição do Eco TV Entrevista aqui. Na segunda-feira, meio-dia, e na sexta-feira também, meio-dia. O Eco Debates continua toda quinta-feira, às 10h30 da noite. Eu estou com o Duílio Pisaneschi, estamos falando de política no geral, política no Brasil, política no ABC, e eu estou com a pergunta aqui do Luiz Oliveira. Oi. E o Luiz Oliveira, ele quer saber do deputado se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem chances de voltar a disputar a eleição nesse país, ou Duílio? Olha, eu acho o seguinte, Tony, eu acho que ele, chance de ser candidato de novo, ele tem. Ele é um homem forte do PT, é um homem que foi 8 anos presidente do Brasil, tem um eleitorado, principalmente do Nordeste, do Norte, muito grande, mas eu não acredito que ele vai tirar a reeleição da Dilma, que foi ele que colocou lá, certo? Mas eu acho que essa próxima eleição, o Brasil indo devagar, como está indo, porque está indo na área industrial, está difícil,
na área, já está começando a gerar dispensa em muita parte das empresas. Então, o dólar a 2,40, 2,50. A inflação voltando. A inflação voltando. Ontem você vê que esse mês já foi o juro para 9%. Sim. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que vai ter alguma dificuldade. Mas se o PT vê que eles podem perder a eleição, eu tenho certeza que eles têm força para lançar o Lula novamente. Mas nós temos, por isso quando eu falo da reeleição, Tony, que eu fui contra, nós temos 2 nomes novos agora, sim, jovens, que é o Eduardo Campos, e o Aécio, governador de Pernambuco, e o Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais, é senador hoje, jovens, certo? Que com essa aspiração que a juventude vem aí, que foi para as ruas, fez força, vai ser uma eleição de dificuldade, não vai ser uma eleição fácil de ganhar em primeiro turno. Tanto que agora, Duílio, eu penso da seguinte maneira, você tem, de um lado, Marina Silva, aí você tem, como você falou, Eduardo Campos, Aécio Neves, e o Serra, provavelmente, que vai se desligar, dizem que vai se desligar do PSDB, porque ele não apoiaria o Aécio e aí se candidataria pelo PPS ou outro partido. Você não acha que se cria um leque aí muito forte de oposição para a Dilma, que teve uma queda vertiginosa agora, uma queda de quase 30%, embora a justiça seja feita, gente, ela conseguiu recuperar 6%. Mas você não acha que é muito adversário, Duílio? Eu acho que se sair todos esses nomes aí, primeiro turno, esquece que não tem condição de ganhar no primeiro turno. E no segundo turno, se somarem as forças, é outra dificuldade que vai ter para a nossa candidata, a nossa presidente. E aí, respondendo a pergunta se tem a possibilidade... É o nosso querido Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira, com a força que tem o presidente no PT, pode ser que ele seja o candidato, porque as dificuldades vão ser grandes. Muito bem. E o Gordinho de Diadema, hein? Gordinho de Diadema, amigo pessoal de Bruno Zanoni. Grande abraço, Gordinho. É um telespectador assíduo. O Bruno está passando para mim mais uma ligação aqui. Olha, o Gordinho parabeniza o programa. Diz que é a primeira vez que ele assiste ao Eco TV Entrevista. Ele sempre acompanha o Eco Debates, né, Gordinho? Um abraço, viu? E ele continua querendo ser entrevistado no programa, e eu já falei, Gordinho, é o Fábio Beza, o nosso editor, o nosso diretor e produtor do programa, tem que entrar em contato com ele. Um abraço, Gordinho. A Maria Regina, de São Bernardo, do meu querido Rude Ramos. Um abraço, Maria, obrigado pela ligação. Ela pergunta o seguinte, Duílio, o que você acha do Joaquim Barbosa, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal? O que você acha, primeiro, dele, e o que do comando, da liderança dele, e o que você acha dele pedir para aumentar o próprio salário, bem lembrado, viu? É a Maria Regina, eu li hoje pelos jornais, que ele está pedindo uma reposição de 28.900 para 30 mil e pouco no salário dos juízes do Superior lá, Tribunal de Justiça. Pelo que está dizendo aí, o pedido dele é a reposição da inflação, 4%, 5%. Eu não estou vendo assim nada de anormal nos valores que está sendo proposto. Sim. Porque os dissídios hoje que estão tendo aí é tudo de 6%, 7%, 8%. Então, os dissídios que estão tendo dos trabalhadores é muito maior do que o pedido que eles estão tendo de 4,5%, 5%. Muito bem, eu estou com uma pergunta aqui inteligentíssima, parabéns. Aliás, a nossa grande gama de telespectadores webnautas são pessoas antenadas e nos fazem perguntas muito boas, por sinal. Parabéns para os nossos telespectadores. É o Cleison Vicente, um abraço, Cleison. Ele é de Santo André. E ele fala, você é um empresário do ramo de transporte, né? E ele pergunta qual a sugestão para a melhoria do transporte público em Santo André. Aliás, eu acrescento que já há uma lei federal, dando conta de que cidades como Santo André, Mauá, São Bernardo, cidades grandes assim, até 2015 vão ter que ter um plano de mobilidade urbana, né? Você que é um especialista nessa área, o que pode ser feito para resolver problema de trânsito, problema de transporte coletivo muito lotado? O que você acha? Olha, Tony, o problema mais sério do transporte coletivo hoje
não é tanto a tarifa, é a queda da velocidade comercial do ônibus. Eu vou dizer para você, eu fui do transporte coletivo 35 anos, faz 10 anos que eu estou fora, mas eu lembro quando eu estava na Aviação São José, nós fazíamos Vila Luzita, a estação, em 25 minutos. Hoje você não faz em menos de 1 hora, 55 minutos, 1h05. Então a velocidade comercial dos ônibus dobrou de 10, 12 quilômetros por hora. Mas em função do trânsito. Em função do trânsito. E outra, nós não temos sistema viário novo. O sistema viário é todo velho. O sistema viário, últimas obras grandes que teve aqui... Dos anos 80, né? Foi o Brandão que fez as Amazonas, a Perimetral, a Mário Camargo, certo? Toledo. Então nós não temos sistema viário que dê velocidade. E olha, agora em São Paulo, o prefeito Haddad está fazendo as faixas exclusivas para ônibus, já aumentou a velocidade em quase 30%. É verdade, certo? Isso é verdade. Aumentou 30%. Mas em compensação, diminuiu a velocidade dos carros de passeio. Porque diminuiu a faixa de circulação, certo? Você botou a faixa de circulação só para o ônibus e diminuiu a faixa de circulação para os automóveis. Tanto que nós estamos vendo um absurdo aí. Ontem deu 508 quilômetros de interrupção de trânsito, certo? Então, é isso aí que é o que está afetando seriamente o transporte. Eu acho que o transporte tem que ser atacado urgentemente, o metrô, a CBTM por trilho, só que você não faz isso rápido. Isso é coisa demorada e caríssima para você fazer. Nós temos a sorte aqui ainda, que nós temos trilhos da antiga Santos Jundiaí, que pode ser mais dimensionado e mais aproveitado. Sim, certo? Há muito espaço para isso. Para isso, certo. Mas na área de circulação de ônibus, nós não temos sistema Agora, viário. o prefeito Carlos Grana, se eu não me engano, ele anunciou um projeto aí ambicioso, né? Ambicioso não, audacioso, e eu acredito que ele tenha condições de fazê-lo, que são, me parece, 13 corredores de ônibus. Isso ajudaria muito, né, Duílio? Ele está buscando 245 milhões ou 250 milhões de dólares para fazer 13 corredores de ônibus. Eu acho que isso é uma solução, mas realmente é o que você falou, é um projeto muito ambicioso, certo? E precisa ver se o BID vai fazer esse empréstimo, autorizar esse empréstimo. Quantos milhões? 250 milhões de dólares. Né? Então eu acho que é um projeto audacioso, mas se realmente conseguir, eu tenho a impressão que Santo André vai ser beneficiado. Mas o Carlos Grana tem padrinha forte, hein, Grana? Aliás, madrinha, perdão, madrinha, né? A Miriam Belchior e a própria presidente Dilma Rousseff. Eu acho que poderia, sim, por aí dá para costurar alguma coisa, hein, Duílio? Olha, eu não sei porque o endividamento de Santo André é muito grande, e isso realmente precisa ser aprovado na Câmara, no Senado, certo? Para poder acontecer esse investimento. Mas eu acredito que Santo André, além de ter nome, tem um faturamento histórico, um orçamento histórico que pode bancar um financiamento a essa altura. Aqui eu tenho o Thomas Roth, lá de Rio Grande da Serra, né? Está acompanhando o programa pela web. Um abraço, Thomas. Obrigado pela sua sintonia. Parabenizo o programa. Ele só acha uma pena o programa não ter sido anunciado, pois acompanha a TV. Na verdade, o que acontece? O programa estreou esses dias e nós estamos fazendo uns pequenos ajustes, mas não tenha dúvida, a gente está criando também esse linkzinho para poder anunciar as personalidades que vão participar do programa. A gente está na fase de ajustes do programa ainda, porque o primeiro aconteceu na segunda e esse é o segundo programa que nós fazemos ao vivo aqui, que é o Eco TV Entrevista, aqui pela rede Eco TV. Mas não tenha dúvida que a gente vai fazer isso sim. Obrigado, viu, Thomas? Um grande abraço. É o Thomas Roth. Beleza. E o Lucas Araújo, São Caetano do Sul, quero saber do Duílio o que ele acha do governo Dilma, que a gente vem falando, né? Aí ele faz uma afirmação aqui, como se dizia antigamente, peremptória, né? Mas foi ele que fez a afirmação. O Lucas diz o seguinte, Duílio, se você acha que a Dilma é uma marionete do Lula... Olha, Tony, eu gostaria de analisar com mais profundidade isso. O Plano Real, o governo Fernando Henrique, ele deixou um plano
feito para 20 anos, certo? Tanto que a transição foi feita pelo Malan com o deputado na ocasião Palocci, certo? E o Lula teve a felicidade que o mercado internacional andava mal e ele pegou um grande administrador para o Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles praticamente determinou... Que era egresso do PSDB. Que era egresso do PSDB, foi eleito, inclusive, deputado federal para o PSDB de Goiás. E ele deu o norte na área econômica do país, e o país foi bem no governo Lula, cresceu, foi bem, e foi eleita a Dilma. O mercado internacional deu uma esfriada, piorou, e agora o mercado americano está melhorando, certo? Então ela está enfrentando uma situação do mercado internacional diferente que o Lula não enfrentou. Que o Lula não enfrentou. Então ela está tendo algumas dificuldades, certo? O crescimento do país deu uma parada de 4% para 2,5%, estão falando já em 2% até o fim do ano. Então ela está enfrentando algumas mudanças na parte econômica mundial. Se isso aí não melhorar, eu tenho a impressão que ela vai sofrer com isso aí. Nós já estamos tendo o problema do dólar agora, 2,42, 2,40, 2,38, certo? E isso tudo afeta a economia no geral. Tanto é que nós estamos falando aí, a gente está lendo aí, já está tendo desemprego e corte em grandes empresas, certo? Nos área bancária, certo? Então, eu tenho a impressão que ela pode ter alguma dificuldade que não teve o Lula na época dele. Muito bem. Duílio, você foi um deputado bastante atuante, não é? A gente falava no começo do programa, a questão de aposentadoria. Para o nosso bem, é melhor que você não se aposente tão cedo. Aliás, eu acho uma judiação, como se diz, uma pena você não estar integrando algum quadro da administração, que seja de Santo André, ou com algum mandato eletivo. Porque eu me lembro que na época, quando você é deputado, você foi um dos representantes da região do ABC que mais trouxe verbas para a região do ABC. Aliás, por conta das verbas que você cambiou para cá, nós tivemos ali a construção daquele entreposto na Avenida do Estado, que é o Porto Seco, né? Que é uma obra importantíssima de envergadura, não é para Santo André, é para a região do Grande ABC. Fala um pouquinho sobre isso. Você tem ainda algum projeto de se candidatar novamente, continuar? Não tenho mais, Otônio. Eu acho que eu já passei essa fase até para enfrentar, porque hoje você trabalhar e pedir voto é uma coisa... Você já tem 70 anos? 73, completei ontem. 73, mas está novo ainda. Então eu já estou 10 anos praticamente fora da vida pública. Você sabe que eu sempre fui, de alguma maneira, adversário do PT, certo? Eu, essa vez, encampei a campanha... Mas você apoiou o Grana agora, não foi? Apoiei o Grana. O meu candidato era o Paulinho Serra, que era do meu partido. E o Grana é meu amigo de longa data, antes de nós sermos políticos, antes de eu ser político e ele também. Aí um dia ele perguntou para mim, se você não for candidato, falou, candidato, eu não vou ser. O candidato nosso aqui é o Paulinho Serra. E o Paulinho Serra não sendo candidato, você pode contar com o meu apoio, eu vou te apoiar. E apoiei ele, fui para a rua, ajudei, estou botando fé no governo dele, certo? Estou achando que ele vai fazer um governo, ele é trabalhador, é um grande trabalhador, está tendo ajuda do governo federal, conquistando os verbos, até porque a situação financeira de Santo André, fora o buraco que o Aidan deixou aí de 140 milhões, certo? É muito grande e as necessidades de Santo André na área de habitação, na área de transporte, como nós estamos falando, na área de saúde, que é muito carente, certo? Então eu estou botando fé e acho que ele vai se sair bem. Quando você fala que eu trouxe coisa, eu acho que a maior conquista que eu trouxe para Santo André, Tony, foi o Hospital Mário Covas. Em determinada época, o governador Mário Covas me chamou e falou, deputado, nós prometemos de fazer o Mário Covas funcionar, mas não vai dar. Nós esperamos que o Mário Covas custasse 35 milhões e eu tinha a condição de colocar o hospital para funcionar. Quando esse dia que ele me chamou, ele falou, o hospital vai custar 60 milhões. O dobro. Tudo equipado, é o dobro do que nós prevíamos, eu não tenho condição. Eu peço que você vai pedir para o teu ministro e amigo, que o Serra era meu amigo e era o ministro da Saúde na época,
uma ajuda para a gente ver se continuamos essa obra. E eu realmente fui para Brasília na terça-feira, isso foi na segunda no Palácio Bandeirante. Fui para Brasília pedir audiência para o ministro, na quarta-feira ele me atendeu e eu falei, o ministro, o governador falou que não vai ter condição de acabar o nosso hospital regional de clínica por falta de verba. E vai faltar 30 milhões. Mas assim, como é que eu vou fazer? Então ele chamou o secretário que foi prefeito de Piracicaba, o Bajas Negre, e na quinta-feira ele me chamou e falou, eu arrumei 23 milhões. 8 milhões para esse ano, 7,5 para o primeiro semestre do ano que vem e mais 7,5 no semestre do ano que vem. Pode anunciar ao governador que não vai parar a obra, não. Ou seja... E eu vim, falei com o governador entrou em contato com ele e o Mário Covas está aí. O Mário Covas. O Mário Covas está aí. Hoje, hospital regional. Uma obra de referência. Referência, hospital de excelência, certo? E eu acho que essa foi a maior conquista que realmente, entre outras tantas que eu trouxe para a nossa região, essa foi a maior de todas, que eu fico muito feliz, porque milhares de pessoas passam por ali mensalmente. Duílio, nós não temos mais tempo, eu vou te dar 30 segundinhos para você poder fazer a sua fala final. Deixa seus contatos também para as pessoas poderem entrar em contato contigo. Olha, Tony, eu fico satisfeito por poder estar aqui. Quando eu fui convidado pelo Clóvis para participar do Eco Entrevista, foi uma alegria grande. Eu estou afastado da vida pública, não tenho participado, certo? Apesar de ter grandes amigos na área política, mas eu fico feliz de estar aqui, podendo falar da política geral, como nós conversamos, as perguntas são importantes, da população, certo? E dizer para você que eu acho que é importante essa divulgação da Eco Entrevista, porque realmente você vai divulgar mais a política regional, os problemas que nós temos regionais, de quem está na política, de quem passou pela política, certo? Eu, como eu falei para você, eu estou 10 anos fora já da vida pública, mas eu vivo a cidade, eu nasci aqui, sou homem de Santo André, e fico feliz que quando fazem um governo e que fazem um atendimento à população, que seja à altura do que o povo precisa e as reivindicações necessárias da nossa população. Eu parabenizo você que representa nesse governo entrevistador, que sabe dos problemas, como nascido em Mauá e homem de Mauá, que também você é homem da região e conhece as coisas aqui. Muito obrigado, Duílio, e agradeço os telespectadores. Duílio Pisaneschi, muito obrigado. Obrigado você. Grande abraço. Gente, não temos mais tempo, estamos no finalzinho do programa. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Eco TV Entrevistas ao meio-dia. Vou deixar um pensamento aqui bem rapidinho, olha. Uma parte dos homens age sem pensar. A outra pensa sem agir. É um pensamento de Hugo Foscolo. Um grande abraço, gente. Obrigado pela audiência. Tchau.